Imagina só, por milhares de anos, a África construiu reinos, impérios e culturas super ricas e complexas. Mas, de repente, em pouquíssimo tempo, em algumas gerações, grande parte disso simplesmente desmoronou. Nessa análise, a gente vai entender como a colonização europeia causou essa destruição social tão profunda. Essa é a grande pergunta, né? Como é que estruturas que levaram séculos, milênios para se formar, foram desfeitas tão rápido? A gente não está falando só de uma mudança de governo. Foi uma ruptura na própria essência de como as sociedades viviam, se organizavam e se entendiam. Bom, vamos investigar isso mais a fundo. Para a gente poder entender o tamanho da destruição, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e entender o que existia antes. E olha, pode esquecer aquela imagem de um continente sem história. A África pré-colonial era um lugar que fervilhava com civilizações avançadas e muito vibrantes. E essa linha do tempo aqui, nossa, ela mal arranha a superfície. Impérios como Gana, Mali, Songhai, eles não eram uns postos avançados isolados, não. Eram centros de poder, de cultura, de comércio, que, na sua época, batiam de frente com qualquer império na Europa ou na Ásia. Isso mostra a profundidade da história que estava prestes a ser interrompida. O ponto-chave aqui é a organização. Essas sociedades tinham sistemas políticos super complexos, hierarquias que garantiam que tudo funcionasse bem e uma economia integrada por rotas comerciais gigantescas, como as que cruzavam o Saara. Essas rotas eram como as artérias econômicas do continente. E então veio a grande ruptura. A chegada massiva dos europeus no século XIX não foi uma visita, foi uma intervenção que mudaria o destino da África para sempre. Vamos ver como isso começou. Agora, isso aqui é impressionante. A Conferência de Berlim, pensa na cena, um grupo de líderes europeus numa sala em Berlim, com um mapa da África na mesa, fatiando e distribuindo o continente como se fosse um bolo. E a parte mais chocante? Nenhum, absolutamente nenhum, líder africano foi convidado para essa conversa. Essa frase resume tudo perfeitamente, porque essa divisão não foi só um exercício de desenhar linhas no mapa. Foi um ato de uma violência cultural tremenda, que separou grupos étnicos que eram aliados e forçou comunidades rivais a viverem juntas debaixo da mesma fronteira. As sementes de muitos conflitos que a gente vê até hoje foram plantadas bem ali. Olha só a diferença, é um choque de mundos. De um lado a gente tinha sistemas baseados no consenso, na tradição, pensando no bem-estar da comunidade. Do outro, um sistema imposto de cima para baixo, autoritário, com um único objetivo: servir aos interesses econômicos da Europa. A lógica era completamente outra. A colonização foi ainda mais fundo do que o controle político e econômico. O projeto colonial, em muitos aspectos, queria apagar as identidades locais para tornar o domínio mais fácil. E o processo foi bem sistemático. As religiões locais foram taxadas de pagãs, a educação passou a glorificar a história da Europa e as tradições orais, que eram as verdadeiras bibliotecas vivas da África, foram deixadas de lado. Cada uma dessas ações, até mesmo a separação de famílias para o trabalho forçado, era uma ferramenta para quebrar a identidade e facilitar o controle. E é muito importante destacar o impacto sobre as mulheres. Em muitas sociedades africanas, elas tinham posições de poder e eram centrais na economia. O colonialismo chegou impondo valores patriarcais europeus, o que acabou limitando a autonomia e a participação delas, redefinindo completamente o seu papel na sociedade. Vamos agora para a principal motivação por trás de tudo isso: a exploração econômica. O objetivo era bem claro: extrair o máximo de riqueza possível sem a menor consideração pelas consequências. Ouro, diamantes, marfim, madeira, borracha, a lista de recursos é imensa. A África foi tratada não como um lugar com povos e culturas, mas como um enorme reservatório de matérias-primas. Essa riqueza toda foi extraída em escala industrial para alimentar as fábricas e o crescimento da Europa, deixando muito pouco para o continente de onde tudo saiu. E este é um dos legados mais duradouros e perversos. Economias que antes eram diversificadas, que se sustentavam, foram forçadas a se especializar em um ou dois produtos só para exportação. Isso não só criou uma dependência econômica, mas também prejudicou a produção de alimentos para a própria população local. Mas essa história não é só sobre subjugação. É também uma história de uma resiliência e de uma resistência incríveis. Os povos africanos nunca aceitaram o domínio colonial de forma passiva. A resistência aconteceu de várias formas. Começou com a preservação da cultura, muitas vezes em segredo. Depois, evoluiu para a resistência armada,
com batalhas ferozes por todo o continente. E, finalmente, culminou nos grandes movimentos de libertação do século XX, que conquistaram a independência. O legado da colonização é complexo e ainda está muito presente. As fronteiras artificiais continuam sendo uma fonte de conflito, as economias ainda lutam contra a dependência externa, mas, ao mesmo tempo, existe um trabalho contínuo e vibrante de renascimento cultural e de reconstrução da identidade. Isso tudo nos leva a uma reflexão final. As estruturas de poder no mundo, os debates sobre migração, as desigualdades econômicas entre as nações, muitos dos maiores desafios que a gente enfrenta hoje têm raízes diretas nessa história. Entender esse legado não é só olhar para o passado, é entender o presente. A história da África é vasta, rica e, como vimos, essencial para a gente entender o mundo. O que conversamos hoje foi só ponta do iceberg. Para continuar explorando essas e outras histórias cruciais, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Muito obrigado pela companhia.